porque eu escolhi para mim mesmo um rei. Eu gostaria que você repetisse: eu escolhi. Diga: eu escolhi. Diga: para mim mesmo um rei dentre seus filhos. O versículo de número 2, versículo número 3: convoque-os para o sacrifício, eu direi a você o que fazer, e você ungirá para mim a pessoa que eu indicar. Diga: ungirá para mim. Diga: ungirá para mim. Ungirá para mim. Versículo de número 13: Samuel tomou o chifre de óleo ou de azeite e ungiu-o na presença de seus irmãos. Naquele dia em diante, o espírito de Adonai caiu sobre Davi com poder. Então Samuel saiu e foi para Ramá. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. O nome do texto a campanha é Vira a Minha História. É isso? Jesus vira a minha história. Jesus vira a minha história. Jesus vira a minha história. E o texto que nós lemos desta noite está inserido num texto histórico da palavra de Deus. No livro de Samuel vai falar um pouco da história de Israel, história do povo hebreu, dando uma continuidade. Nesse aqui nós vamos ver já a monarquia ela sendo estabelecida no reino de Israel. E nesse período, no capítulo 16, nós vamos ver que o Senhor é quem dará ordenar a Samuel que fosse ungir um novo rei. No contexto, nós sabemos que Saul, que tinha sido escolhido para ser rei, ele falhou, na escolha, ele declinou. E agora o Senhor, então, tem alguém, porque o céu nunca ficará vazio. Ninguém na obra de Deus é insubstituível. E Saul, infelizmente, ele fracassou. E agora o Senhor dá uma ordem a Samuel, profeta Samuel, um homem que tinha também uma chamada específica, e ele vai até aquela região para ungir um novo rei. E é interessante que quando Samuel ele sai com esse chifre cheio de azeite, ele não vai vazio, ele vai com o chifre cheio de azeite. Ele tem uma preocupação com o que Saul faria se soubesse que ele estava ungindo um novo rei. Saul, nesse tempo, já havia se desviado, já estava oprimido, o céu já havia rejeitado Saul, mas já havia escolhido Davi. Irmãos, quando nós olhamos esse texto do Antigo Testamento, essa questão dessa rejeição de Deus a Saul, a história de Saul é uma história muito triste, porque Saul era um homem que tinha tudo para dar certo. Foi Deus que escolheu Saul, mas a vaidade, a arrogância, o poder corrompeu Saul. E aí nós vamos ver agora Deus escolhendo um menino. Isso mostra para nós algo interessante, que Deus não se impressiona com o saber, com os canudos de ninguém. Deus não se impressiona com uma fala eloquente. Deus não se impressiona com uma bela aparência. O que Deus quer é relacionamento. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós vamos ver é um Deus que chama, que busca, que sempre vem ao encontro do homem para desenvolver relacionamento. E aí nós olhamos para a vida desse menino, para a vida de Davi, que o texto diz que o menino tinha as suas bochechas rosadas, os seus cabelos eram luzes, um
tinha uma boa aparência até. Então você já percebe que quando Samuel chega e passa ali os filhos de Jessé, e ele pergunta: ainda tem mais algum? O que Jessé vai dizer? Tem mais um, mas ele está no campo. Quando a gente faz uma apuração do texto, na verdade o que ele está dizendo é o desprezado que está no campo. Davi, ele era desprezado, até porque cuidar de ovelhas era o trabalho dos servos e das mulheres. Colocaram Davi para cuidar de ovelhas, para que Davi ficasse escondido. Segundo a história de Davi, contextos das Bíblias, que vai sempre olhando alguma coisa, Davi, ele vivia fora daquela casa. Davi morava numa casa, nos fundos da casa. Por quê? Porque os seus tinham vergonha de Davi. Mas sabe o que me chama a atenção? E eu acho isso muito lindo a ser aplicado até na nossa vida cristã. Porque Davi, sendo rejeitado, menosprezado pela sua família e sendo colocado no campo para cuidar de ovelhas, e a ideia era ele ser desprezado e humilhado. Na verdade, o campo, cuidando de ovelhas, foi ali o ambiente em que Deus criou para se relacionar com Davi. No campo, cuidando de ovelhas. O texto diz ovelhas malhadas. Então, não eram nem ovelhas de grande valor, mas Davi cuidava deste trabalho que lhe foi confiado com excelência. Ele já estava sendo avaliado pelo céu. Deus, ele chama, ele vai nos avaliar. E Davi, cuidando das poucas ovelhas malhadas, ele cuidava com excelência. E a avaliação de Deus já estava acontecendo na vida de Davi. E olha o que acontece naquele campo. Dias, o pastor, quando saía para levar as ovelhas para o pasto, ele levava dias e às vezes meses. Davi corria risco de salteadores, risco de animais ferozes. Davi, ele corria risco de um acidente acontecer com ele, irmãos. Então você percebe o desprezo que havia de sua família. Mas o que eu acho lindo é que lá no campo desprezado, cuidando de ovelha, correndo risco de vida, ali, aleluia, Davi desenvolveu o relacionamento com Deus. Foi ali, naquele lugar que a gente pode classificar como um lugar deserto. Sim, porque quando Deus chama alguém para a sua obra, Deus conduz esta pessoa ao deserto. Você vai ver isso na Bíblia Sagrada, literalmente isso acontecendo com aqueles que foram chamados. Abraão passou por isso. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, aleluia. Isaac passou por isso. Jacó viveu isso na sua vida. E quando ele estava no lugar deserto, ele teve a revelação da escada que anjo subia e anjo descia. Deus não leva ninguém ao deserto, aleluia, à toa. Para ser forjado, porque o deserto é militar. A palavra militar dá ideia de um lugar sem palavras, mas na verdade a palavra militar, o tafá, na verdade é o lugar da palavra. E palavra de quem? A palavra de Deus. Porque no deserto, a Deus não é o homem que fala. No deserto quem fala é Deus.
Ele pegava aquela água, ele louvava o Senhor. Ele ia fazer cânticos ao Senhor. E ele louvava a Deus no meio daquele mar. Olha, irmãos, quantas vezes, né, você está literalmente no meio do mato, gritando nos montes, nas matas. Ninguém entende isso. Carnal não entende isso. Né? Aquelas cabritos subir o monte. Pessoas não entendem isso. Quando você se rasga diante do Senhor, é um momento de uma intimidade que você não pode, às vezes, ter um culto de oração na igreja. Aleluia. Porque ali você se rasga, ali você se lança. Eu fico pensando em Davi, nessa condição diante do seu Senhor, se rasgando, e Deus cuidando de Davi, e Deus olhando Davi, o coração de Davi, e o Senhor vai dizer: um homem segundo o meu coração. E a gente fica sem entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando você vai ver a história de Davi, você vai entender que Davi era um homem sanguinário, era um homem que fazia coisas desnecessárias, era um homem que matou 200 homens quando tinha que matar 100, era um homem que ia destruir uma cidade inteira se Abigail não intervisse, era um homem que era um homem de sangue, que tinha sangue nas suas mãos. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Aí você vai ver quando Davi pecou, quando Davi errou, e ele é confrontado pela palavra, porque a palavra confronta nossos pecados, a palavra confronta a nossa vida, a palavra nos lança por terra e vai nos entender, ele vai nos chamar na presença do Senhor. Oh, glória a Deus! É por isso que quando Isaías, ele viu a glória de Deus, ele caiu por terra. É por isso que quando Daniel viu o homem de língua, ele ficou como que doente. É por isso que João, na ilha de Patmos, quando viu Jesus Cristo ressurreto, ele pensou que ia morrer. A meu Deus, porque é a palavra viva, Cristo é a palavra viva. É por isso que quando Saulo estava no caminho de Damasco, e Jesus se apresentou para ele, oh glória, ele caiu com a cara no chão, porque a palavra nos confronta, a palavra nos machuca, a palavra nos fere, porque ele abre a ferida, mas ele pica a ferida, a palavra rasga o nosso caráter, esse caráter caído, esse caráter diabólico, esse caráter luciferiano, que transforma a nossa vida. Aleluia, o Espírito Santo, cheios, o caráter de Cristo, pelo poder da palavra. Campo, reconheci o Senhor com uma atividade tão profunda. Eu gostava, vou lançar Davi no campo para morrer. Tem situações na nossa vida que nós somos lançados. Meu Deus. Pensamos que vamos morrer. E alguém pensa que você vai morrer. Mas na verdade, quando você é lançado nesta situação, mal sabe alguém que a situação está te fazendo crescer, que a situação está te lançando para mais perto de Deus. Porque quando pensavam que não ia perecer, na verdade, ele estava desenvolvendo relacionamento, ele estava conhecendo o Deus de perto. É por isso que quando ele pega, ele vai fazer aquela composição do Salmo 51, se não falha a minha memória, e ele vai compor aquele salmo quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando ele fala cria em mim, essa palavra, o verbo criar em mim que Davi está usando,
extraordinário na vida de Davi. Isso não foi feito de um dia para o outro. Ele precisou passar esse período do processo, as fases da vida que não podem ser alteradas, as fases que não podem ser punidas, as fases que não podem ser ultrapassadas. Irmãos, e todos passam por isso. É interessante que os sábios dizem que Deus leva aproximadamente 40 anos para forjar o caráter de um homem. E quando você olha alguns homens de Deus na Bíblia Sagrada, você vai perceber que os anos não foram poucos, muitos anos para forjar o caráter de um homem de Deus. E com Davi não foi diferente. Davi passou um processo. E agora Samuel vai até Jessé. Jessé diz: tem que ele está no campo, desprezado. Porque essa coisa de estar no campo é desprezado. E aí o Senhor vai revelar o coração de Samuel. Manda chamá-lo. Irmãos, eu fico pensando, alguém mensageiro de chamar Davi e dizer: Samuel está ali e manda te chamar. Eu fico imaginando Davi sem entender, porque quando Samuel chegava, a presença chegava com ele. Havia respeito. Quando Samuel chegou aqui, alguém quer te traz a tua vida. E quando o profeta chegava, ele trazia a casa, eu não isso. É de paz a tua vida, é de paz. Mas eu vim sacrificar. Quando Davi recebe a notícia, Samuel está ali, manda te chamar. E ele vai até Samuel. Não sei se ele se lava, se ele toma um banho, ou se ele vai menino. Quem sabe Davi não vai até Samuel, ainda com cabelo, pé, cara toda suja, febril a ovelha, capim na orelha. Aleluia. Mas olha que coisa linda, se nós pensarmos que Davi se apresentou dessa forma diante de Samuel. O homem pode julgar a aparência, mas Deus não olha o que está por fora. Deus olha o que está por dentro. Deus reconhecia quem era Davi. Você não entendeu nada, e Deus falou. Quando Davi chega, o Senhor diz: é esse aí, pode ungir. Ungido para mim. Observe, ele está falando da unção. E unção, irmãos, é capacitação. Capacitação para algo. E este algo é capacitação para algo na obra, para algo no reino. A unção no Antigo Testamento, nós vamos ver que ela era derramada sobre sacerdotes, profetas, sobre reis, autoridades que Deus levantava sobre Israel, recebiam uma unção específica. A unção para a autoridade era unção específica. Era a primeira expressão, era tirada para o tabernáculo e para a unção. Porque Deus queria o primeiro. E Deus deu a ordem a Moisés. Ele vai ter Moisés quando o povo trazer azeite. E o azeite tem que ser batido. E a expressão ali no Êxodo, azeite batido, o original é catite. E a palavra catite, traduzida a grosso modo, é atribulado. Azeite atribulado. Mande o povo trazer o azeite atribulado. O azeite atribulado
O azeite batido é óleo para vocês, é combustível para vocês nunca desistirem da caminhada. Eles vão levar essa mensagem por um símbolo, e nesse símbolo os cristãos entendiam. Aleluia! O azeite atribulado é combustível, a tribulação é combustível, a tribulação é combustível. E contextualiza a história, porque a história vai nos dizer, a Bíblia está dizendo para nós que os crentes, a igreja avançou, a igreja cresceu debaixo de irmãos, de tribulação, de perseguição, e era esta tribulação que servia de combustível para a igreja não parar. A tribulação não parava a marcha da igreja, não parou no passado e não vai parar no presente, porque a igreja não está debaixo de autoridade de homens. A cabeça da igreja que chama Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito de Cristo está dentro da igreja. A igreja nunca será derrotada. Você pode dizer isso para alguém nessa noite? Diga isso. Mas já acreditando no que você está falando, a igreja nunca será derrotada. Diga, a igreja nunca será derrotada. A igreja nunca será derrotada. Talvez você está olhando pensando, mas eu conheço o mundo, estava colocando na igreja e se desviou. Eu conheço aquela igreja que estava aberta e fechou. Aleluia, a igreja, o corpo místico, a igreja que foi predestinada, o corpo místico predestinado para reinar para todo sempre. E triunfar com Cristo nunca será derrotado, nunca será derrotado. Não é sistema, igreja é igreja, não é governo humano, igreja é igreja, não são os homens, igreja é igreja. A igreja é regida por Cristo, a igreja é regida pela palavra, a igreja é mencionada pelo Espírito Santo. Davi, separado para mim. A unção é isso, é ser separado para Deus. Não é ser separado para mim mesmo, não é ser separado para o pastor, ou ser separado para alguém ou para algo, é ser separado para Deus. A unção, quando desce sobre a cabeça, Deus está dizendo, é meu convidado. É para separado para mim. A unção não vem de homens, a unção vem de Deus, a unção não vem de baixo, a unção vem de cima. É Ele que derrama, e quando o óleo desce, aleluia, o salmo vai dizer que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e vai sobre as suas orlas. Glória a Deus. E quando o salmista fala sobre isso, o óleo descendo sobre a cabeça, fala renovação de mente, aleluia, e desce sobre a barba, ali é o velho Arão, ou seja, o corpo envelhece, mas o caráter é renovado, a unção renova o caráter. Pode passar o tempo, pode passar os anos, pode vir o que for, pode vir heresias, falsas teologias, gente mentirosa, enganos, mas quem tem a unção permanece, quem tem a unção é renovado, o caráter é renovado, ele vai descendo, o olho vai renovando o corpo, e fala de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Deus está dizendo nessa noite, eu ungi a tua cabeça, não é para você retroceder, não é para você parar, é para você continuar. Davi recebeu uma unção para ser rei. Você sabe que foi no reinado de Davi que o reino de Israel foi unificado. No período de Davi, o reino foi unificado. Então, a unção que Deus derramou sobre Davi, glória a Deus, foi uma unção para selar, foi uma unção para unificar, para agregar, para aproximar, não foi para dividir. A unção de Deus não divide, a unção de Deus não separa, a unção de Deus agrega, a unção de Deus une, a unção de Deus traz para perto. Davi foi ungido para ser rei em Israel e unificou todo Israel.
E foi um grande rei. Porque Deus separou para si. Davi entendeu isso. Davi entendeu quem ele era. E é por isso que ele compõe aquele salmo. Ele entende que o Senhor tirou de trás das malhadas e colocou ele no trono. Irmãos, o coração de Davi, mesmo Davi tendo 100 anos, quando se falava no nome do Senhor, o coração de Davi se derretia, se quebrantava. Davi nunca caiu na idolatria. Davi sempre adorou a Deus. Davi, quando foi confrontado com o seu pecado, ele rasga os seus vestes. E o que ele vai pedir para Deus? Não retire de mim o teu espírito. Você vê que Davi, ele vive à frente do seu tempo. Porque o que está dizendo do Espírito, a Bíblia não retira de mim. E você sabe que no Antigo Testamento o Espírito ele não foi derramado. Ele era dado por porção. Mas olha o que Davi está proferindo. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi percebeu mediante o seu pecado revelado que se ele vivesse sem o Espírito, ele não viveria. Ele ia vegetar. Irmãos, coisa boa é quando a gente percebe, quando a presença aparece, isso é afastando. E tem gente que é tão super crente, que não consegue perceber isso. Eu estou falando aqui como Sansão, que achou que a força estava com ele, se levantaria mais uma vez. E quando ele se levantou, não estava mais. É interessante quando a pessoa percebe, Davi já veio do seu tempo, e por isso que eu gosto muito da história de Davi, que aplica a vida cristã. Porque Davi já veio do seu tempo, que ele consegue perceber o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado, e não pede a Deus, não tira de mim o trono e a coroa, não. Ele pede, não tira de mim o Espírito Santo. Porque Davi entende que tudo que ele tinha, aleluia, podia ali eram coisas, eram futilidades, irmãos, diante que na verdade ele precisava do que ele conquistou, lá cuidando das ovelhas no meio do mato. O que ele conquistou lá dentro do mato, cuidando de ovelhas, não se comparava com aquele ouro, aquela prata, aquela riqueza que ele tinha. Porque ele só estava no meio do ouro, no meio da prata. Porque a presença vai até ele no meio do mato. A presença não estava no meio do ouro e prata. A presença estava no meio do mato. É lá, vai se revelar a presença. E vai vir a Deus com a consequência. É consequência do que aconteceu no anonimato, no oculto. E você com Deus, onde ninguém vê. E Jesus disse em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto. Ou no secreto você se rasga, no secreto você se revela, no secreto você fala, aleluia, você se rende no secreto. E aí ele não é para entender, é um mistério teu com Deus. Quem entendia que Deus não entendia, o pai não entendia, as pessoas não entendiam, a saúde não entendia, Israel não entendia, ninguém entendia, como aquele menino que agora se tornou um homem, quando vai ser rei de Israel, porque a presença estava com ele. E Davi entendia isso. Davi entendia tanto isso que quando ele fez toda a sua casa, ele falou, a casa dele pode ficar assim, eu não posso falar da arca, eu quero trazer a arca para perto de mim. Ele errou porque trouxe a arca, estava de bom, ele errou. Mas Deus está olhando, isso que é interessante. Deus está olhando não apenas o que Davi está fazendo, mas o desejo do coração de Davi. A motivação é aquela presença perto de mim. Eu não posso ficar longe da presença. A diferença de Davi para muitos outros reis, irmãos, era que ele priorizava a presença. E até mediante o seu pecado, ele se arrepende. Muitos reis pecavam e ao invés de se arrepender, eles mandavam matar os profetas. Davi fez diferente. O profeta apontou o dedo na cara dele e ele caiu com a cara no chão e se arrependeu dos seus pecados. Aí a gente vai entender porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando teve a oportunidade de matar o seu adversário,
João Batista, ele batiza Jesus. João vai verbalizar que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai entender que aquele ali é o Messias prometido. Quando a pomba vem e repousa sobre ele, Jesus é conduzido ao deserto, e quando sai do deserto, ele sai pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Aleluia! Então esse texto é profético apontando para o reino, aleluia, do Mashiach, para o reino do Messias, para o reino de Jesus Cristo, aonde ele vem anunciando: arrependei-vos, o reino já está no meio de vós. E ele vai levantando pessoas, aleluia, chamando pessoas para então estabelecer o seu reino. O reino de Jesus Cristo foi estabelecido a partir do dia, aleluia, em que na noite redonda os anjos cantaram, os pastores chegaram ali, entendendo? Nasceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a saber, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. O Rei das Trevas, o Rei das Trevas já foi servido, repreendido, porque quando Jesus, Deus que se fez homem, que não vai ser verbo, se fez carne, tabernaculou entre nós. Aleluia, porque ele é o tabernáculo móvel de Deus, o tabernáculo do reino, e tabernaculou entre nós. Aleluia. Quando essa revelação veio para a humanidade, o reino das trevas já está subjugado. Aleluia. Porque o reino de Jesus Cristo já foi estabelecido. Ele ficou a bandeira do reino de Deus. Davi, ele foi um excelente rei, mas ele não foi um rei perfeito e muito menos rei eterno. Esse texto, essa história, aponta o reinado de Davi, a unificação de Israel, aponta para o reino de Jesus Cristo, prefigura o reino de Jesus, porque é Jesus que vai trazer unificação e trazer um reino de justiça. Glória a Deus. O único reino de justiça será o reino de Jesus. O reino de Cristo é o reino de justiça. Você pode ver isso. O reino já está estabelecido, não será, ele já está estabelecido. Onde? Olha, agora a pessoa da igreja. A igreja de Cristo na terra, nós somos arautos, nós somos porta-voz dessa mensagem libertadora. O Espírito não habita fora, o Espírito não habita nessas paredes, o Espírito habita dentro de nós. Jesus disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo. E Ele vai guiar você, Ele vai libertar, vocês não estarão sozinhos. E antes dele ser assunto ao céu, Ele encontrou os discípulos dele na casa e portas fechadas. Soprou sobre ele: recebe o Espírito Santo. Ou seja, ele soprou dentro deles para de regeneração, transformação de dentro para fora. E lá nos capítulos número 2, o Espírito se manifestou de fora para dentro. A obra, ela é completa. Ele trabalha de dentro para fora e ele traz revestimento de fora para dentro. O reino já está estabelecido. Você é agente desse reino. Aonde eu vou apresentar para os meus pés? Abre a tua boca com autoridade. Que Jesus disse: eu vou dar a vocês poder de dar-lhes autoridade espiritual. Para proclamar o reino. Esse reino já está estabelecido. E um dia, Jesus virá arrebatar seu reino. Ele vai estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Isso é profundo demais, glória a Deus. Porque a gente vai ver o reino de Cristo. Coisa profunda. Olha para esse crente e diga: você vai estar lá.